para as esposas dos cirurgiões plásticos mais conceituados de Hollywood. A cirurgia plástica, neste caso, não tornou estas celebridades mais bonitas. Pelo contrário, ela destruiu-as. O que começou como pequenas correções rapidamente se transformou em transformações extremas, verdadeiros pesadelos médicos e rostos que o público hoje em dia mal consegue reconhecer. Estes não são exemplos de melhorias ou aperfeiçoamentos estéticos, mas sim histórias da vida real que servem como um alerta sobre uma obsessão que foi longe demais. Por isso, fique atento e subscreva, porque os maiores segredos ainda estão para vir. Número 1. Joe Shuna. Joe Shuna pode ser um dos nomes mais jovens desta lista, mas a sua história impressiona como um grande sucesso de Hollywood, sem qualquer restrição de idade. Alcançando a fama no Weibo, a plataforma chinesa, Joe tornou-se famosa na internet não pela música ou pela representação, mas por algo muito mais extremo. Transformar-se de uma estudante comum numa boneca viva através de cirurgias plásticas. E ela começou bem cedo. O seu primeiro procedimento cirúrgico aconteceu quando ela tinha apenas 13 anos de idade. Na escola, Joe não era nada popular. Os colegas de turma gozavam com a sua aparência, davam-lhe alcunhas cruéis e até lhe atribuíam tarefas de limpeza extra de propósito. Em vez de lutar contra isso, ela escolheu uma transformação radical impulsionada por um bisturi. Depois de convencer os seus pais a pagar por uma cirurgia de pálpebra dupla, tudo na sua vida mudou. De repente, as pessoas eram muito mais simpáticas com ela. A atenção começou a surgir e Joe aprendeu uma lição poderosa e ao mesmo tempo perigosa. A beleza abre portas. A partir daí, as cirurgias nunca mais pararam. Preenchimentos, rinoplastias, implantes de cartilagem na orelha, cirurgia olhos de Barbie, implantes mamários, lipoaspiração, o que quer que seja, ela provavelmente já marcou, mesmo durante a pandemia. Quando a maioria das pessoas estava presa em casa, Joe conseguiu fazer 20 cirurgias num único ano, sofrendo com efeitos secundários como perda de memória e cicatrizes permanentes. Mas ela simplesmente ignorou tudo isso. Os seus pais terão gasto mais de $620 mil a financiar esta transformação, depois de Joe ter ameaçado abandonar a escola se o dinheiro para os procedimentos parasse de chegar. Para ela, tudo isso vale a pena. A jornada de Joe Shuna é um lembrete absolutamente chocante de como os padrões de beleza brutais, a pressão social e a fama online podem colidir, e de quão longe alguém pode ir quando os gostos se tornam a principal medida de autoestima. Número 2. Donatella Versace. Donatella Versace é a prova viva de que o tempo pode passar, mas os ícones da moda raramente permitem que ele deixe uma única ruga para trás. Embora Donatella nunca tenha listado publicamente os seus procedimentos estéticos como se fossem itens numa lista de verificação de uma passerelle, uma coisa é absolutamente certa: o seu rosto conta uma história que é mais suave do que a seda italiana mais fina. Para uma mulher no final dos seus 60 anos, a sua pele sem rugas já levantou mais sobrancelhas do que as suas próprias sobrancelhas, principalmente porque estas quase não se movem. Ao longo dos anos, mudanças subtis, mas bastante notáveis, têm alimentado especulações intermináveis na comunicação social. O seu nariz parece visivelmente mais fino e afiado, as suas pálpebras superiores menos descaídas, as suas bochechas mais cheias e os seus lábios ligeiramente remodelados. Em 2014, fotos de Donatella tornaram-se virais devido à sua tez ultra brilhante, semelhante à porcelana. Os especialistas em cosmética rapidamente deram a sua opinião, sugerindo o uso generoso de Botox. De acordo com o diretor clínico Mark Norfolk, o uso excessivo de Botox pode esticar a pele, apagar completamente as linhas da testa e até fazer com que os olhos pareçam semicerrados. Características que parecem corresponder perfeitamente à aparência de Donatella. Embora ninguém possa confirmar os procedimentos exatos sem que a própria Donatella revele todos os segredos, os especialistas concordam que não ter rugas na testa na sua idade é algo tão natural como um desfile de moda em Milão sem uma única gota de suor. Botox
Preenchimentos ou outros tratamentos estéticos desempenharam, muito provavelmente, um papel crucial na preservação da sua aparência icônica. No final de contas, Donatella Versace não apenas desenhou o luxo, ela usou no seu próprio rosto. Seja realçada por agulhas ou pela genética, a sua aparência permanece tão ousada, dramática e inconfundível quanto a própria marca Versace. Número 3. Neven Ciganovic. Neven Ciganovic é a prova de que as histórias de cirurgia plástica podem, por vezes, tomar um rumo que ninguém espera, especialmente o próprio cirurgião. O estilista croata de celebridades e personalidade de reality TV, de 45 anos, não é estranho a procedimentos estéticos. Mas a sua cirurgia mais recente não mudou apenas o seu rosto, ela sequestrou todo o seu sistema nervoso. Em busca de um negócio mais barato e acessível, Neven voou para o Irão para fazer a sua terceira rinoplastia. O plano parecia simples: ajustar o nariz, poupar algum dinheiro e voar para casa com um aspecto fabuloso. O que ele de certeza não planeou foi voar de volta para Belgrado com uma recordação muito persistente e extremamente embaraçosa. Uma ereção que não parava. Sim, é mesmo verdade. A condição, conhecida como priapismo, foi causada por uma reação alérgica à anestesia, transformando a sua recuperação pós-operatória numa emergência médica e numa involuntária fábrica de manchetes de jornais. Segundo os especialistas médicos, o priapismo não tem piada nenhuma. É uma condição rara, mas muito séria, que requer tratamento imediato para prevenir danos permanentes. Até a Associação Francesa de Urologia alerta que um tratamento inadequado pode levar a uma disfunção erétil irreversível e permanente. Mas enquanto os médicos soavam os alarmes e mostravam preocupação, Neven estava a fazer manchetes e, surpreendentemente, a não reconsiderar de todo o seu estilo de vida. Apesar de toda esta provação, Neven permanece fiel ao bisturi. Ele admite abertamente que ainda deseja fazer apenas mais um procedimento para aperfeiçoar o seu visual e finalmente alcançar o reconhecimento global. Para Neven Ciganovic, a beleza pode ser sinônimo de dor, mas aparentemente, nem mesmo os efeitos colaterais mais extremos são suficientes para destruir o sonho da transformação completa. Número 4. A mulher gato, Jocelyn Wildenstein. Cirurgias plásticas radicais, milhões de dólares investidos, proibições judiciais e controvérsias intermináveis. É exatamente assim que a extraordinária história de Jocelyn Wildenstein exige ser contada. Conhecida mundialmente como a Mulher Gato, Jocelyn tornou-se o rosto mais instantaneamente reconhecível na longa história da cirurgia estética. Ela levou a aparência humana a um patamar tão extremo que a linha entre o luxo, a obsessão e a lenda simplesmente se desfez. Famosa em todo o mundo pelas suas feições notavelmente inspiradas em felinos, Jocelyn insistiu durante décadas que a sua aparência dramática não era o resultado de inúmeras cirurgias, mas sim uma bênção da sua privilegiada genética suíça. Segundo ela, a sua herança suíça, assim como os relógios suíços e o chocolate suíço, simplesmente envelhecia de uma forma muito melhor. Ainda assim, ela admitiu abertamente ter gasto vários milhões de dólares em pelo menos um procedimento para conferir aos seus olhos aquele olhar felino inconfundível. Apenas um pequeno ajuste, mas com um preço gigantesco. O drama intensificou-se ainda mais quando uma decisão judicial a proibiu de usar o dinheiro da pensão de alimentos para futuros procedimentos estéticos, cortando de vez o seu orçamento de beleza, que parecia ilimitado. Apesar das suas alegações de ter uma pele naturalmente lisa e livre de rugas, já bem na casa dos seus 80 anos, o ceticismo do público jamais desapareceu. Seria realmente a sua genética? Seriam as cirurgias? Ou uma mistura cuidadosamente guardada de ambos? Em dezembro de 2024, Jocelyn Wildenstein faleceu, deixando para trás um dos legados mais inesquecíveis e comentados da história da cosmética. Quer a amem ou a temam, a mulher gato tornou-se um símbolo poderoso de até onde a riqueza, a identidade e a cirurgia plástica podem chegar.
e de como é absolutamente impossível desviar o olhar quando todos estes elementos colidem. Número 5. Cardi B. Confissões sobre cirurgias plásticas, injeções de porão e uma honestidade brutal e sem filtros. É aqui que a história da Cardi B verdadeiramente começa. Conhecida por ter uma voz tão potente quanto as suas letras, Cardi B nunca fingiu ser perfeita, especialmente no que diz respeito ao seu corpo. Ao contrário de muitas outras celebridades, ela não esconde os seus erros cosméticos, ela expõe-nos para todo mundo ver. Durante uma live no Instagram, Cardi chocou os seus fãs ao revelar que fez uma cirurgia para remover os preenchimentos dos glúteos, que eram compostos por cerca de 95% de biopolímero. O procedimento, ela admitiu, foi extremamente doloroso e assustador. E por isso deixou um aviso muito claro: nunca façam isto. Sob nenhuma circunstância. Essas injeções foram aplicadas anos antes, quando ela trabalhava como stripper, sentindo-se pressionada pelos padrões de beleza e tentada por uma oferta que parecia irrecusável. Apenas $800 pagos a alguém que trabalhava clandestinamente numa cave. E qual era o perigo real? Os biopolímeros podem migrar pelo corpo, e a pessoa que a injetou estava, segundo relatos, ligada a um caso que resultou em morte. Cardi B sempre foi muito clara. O seu problema não é a cirurgia plástica em si, é a cirurgia plástica feita de forma insegura. Ela admitiu abertamente ter feito uma rinoplastia porque não gostava do nariz do seu pai, e ela defende firmemente essa sua escolha. A sua filosofia de vida é bastante simples. Se queres mudar alguma coisa em ti, então falo, mas falo da maneira correta e segura. Atualmente, em 2026, Cardi B continua a falar abertamente sobre autonomia corporal, segurança em procedimentos estéticos e autoaceitação. Continuando a dominar o mundo da música e a cultura pop, ela transformou os seus erros do passado em avisos valiosos para milhões de pessoas, provando que, por vezes, a verdadeira grande transformação não vem da cirurgia, mas sim da honestidade. Número 6. Raji Narinesingh. Preenchimentos ilegais, atalhos cosméticos clandestinos e um pesadelo que foi longe demais, com consequências terríveis. Esta é a história chocante de Raji Narinesingh. Hoje em dia, ela é conhecida como atriz, cantora, escritora, defensora dos direitos LGBTQIA+, e uma famosa personalidade de reality shows. Mas o seu caminho até alcançar essa visibilidade foi tudo menos glamouroso e fácil. No final da década de 1990, Raji assumiu publicamente a sua identidade como mulher transgênero e iniciou a sua transição com enorme coragem e esperança. Em 2005, na busca por uma aparência mais feminina, ela recorreu a Onial Ron Morris, tristemente famosa como a Duquesa, uma figura de péssima reputação na cena cosmética clandestina de Miami. O que Raji acreditava serem preenchimentos de silicone revelou-se uma mistura horrível de materiais industriais, incluindo selante de cimento, óleo mineral e até mesmo cola. As consequências de tal ato foram absolutamente devastadoras. O seu rosto, seios e ancas endureceram, incharam e formaram nódulos extremamente dolorosos à medida que o seu corpo rejeitava violentamente as substâncias estranhas. Durante muitos anos, Raji isolou-se do mundo, sentindo-se completamente dominada pela vergonha e pelo medo. Seu ponto de viragem aconteceu quando ela participou na série do canal Botched, onde uma equipa de cirurgiões trabalhou incansavelmente para remover o material semelhante a cimento e começar a reparar os danos extensos. Vários e complexos procedimentos depois, a sua condição física melhorou significativamente, mas as cicatrizes emocionais contavam uma história muito mais profunda e dolorosa. Chegados a 2026, Raji conseguiu transformar toda a sua dor num propósito de vida. Ela agora fala abertamente sobre responsabilidade, amor próprio e a importância crucial de procurar cuidados médicos seguros e licenciados, especialmente dentro de comunidades marginalizadas. A sua voz transmite humor, uma força incrível,
e uma sabedoria conquistada a muito custo. Se histórias como a de Raj são importantes e ressoam consigo, não se esqueça de subscrever para ter acesso a mais jornadas reais, chocantes e inesquecíveis que não encontrará em mais nenhum outro lugar. Número 7. Carrot Top. Músculos que parecem explodir. Linhas de maxilar afiadas como navalhas e um mar de rumores intermináveis sobre cirurgias plásticas. Essa é a história paralela e bastante estranha de Carrot Top. Nascido Scott Thompson, ele ficou mundialmente famoso por seu cabelo ruivo indomável, sua energia maníaca inconfundível e seu estilo de comédia stand-up totalmente dependente de objetos cênicos. Carrot Top construiu uma carreira sólida fazendo as pessoas rirem no famoso programa The Tonight Show with Jay Leno e chegou até a emprestar sua voz inconfundível como locutor para o canal Cartoon Network. Mas em algum ponto desconhecido ao longo do caminho, o alvo das piadas mudou drasticamente, saindo de suas tiradas cômicas e mirando diretamente em seu próprio rosto. Conforme Carrot Top se aproximava e entrava na casa dos 50 anos, seus fãs mais atentos começaram a notar mudanças realmente dramáticas em sua aparência. Em um ano ele estava visivelmente magro. No ano seguinte ele aparecia totalmente musculoso, parecendo um personagem secundário da Marvel. E então, de repente, magro novamente, como era de se esperar. A internet fez o que sabe fazer de melhor. Começaram os sussurros sobre cirurgia plástica. Falavam de botox, implantes de mandíbula, lifting facial. Carrot Top, no entanto, tratou de encerrar esses rumores bem rápido. Ele negou veementemente repetidas vezes ter passado por qualquer procedimento cirúrgico, insistindo que sua aparência super definida é resultado de treinos brutais, um estilo de vida saudável e regrado, e uma rotina de academia que beira o obsessivo. O seu rosto, segundo ele, é esculpido com muito suor e não com bisturis de cirurgiões. Usando seu humor característico, Carrot Top sempre brinca que se ele realmente tivesse feito cirurgia plástica, sua aparência provavelmente seria ainda muito melhor do que a atual. E então ele faz questão de lembrar a todos que a comédia continua sendo seu verdadeiro e mais forte músculo. Em 2026, ele continua como atração principal em sua residência de longa duração em Las Vegas, mantendo-se no auge de sua forma física e provando para todo mundo que, às vezes, a maior e mais importante transformação não é de natureza cosmética, é sobre disciplina, muita dedicação e um senso de humor tão afiado que poderia cortar vidro, mostrando a verdadeira força por trás de sua imagem. Número 8. Linda Evangelista. O procedimento conhecido como Cool Sculpting promete zero tempo de recuperação, mas para ela se tornou o pior pesadelo de uma supermodelo. Foi exatamente assim que a história da icônica Linda Evangelista tomou um rumo completamente chocante. Com mais de 700 capas de revista em seu currículo, Linda um dia reinou absoluta no mundo da moda. No entanto, um procedimento cosmético que era amplamente divulgado como seguro, simples e não cirúrgico, acabou mudando sua vida de maneiras para as quais nenhuma passarela poderia tê-la preparado. Seduzida pelos anúncios do Cool Sculpting, que prometiam a milagrosa eliminação da gordura teimosa através do congelamento das células adiposas, Linda admitiu abertamente que era um pouco vaidosa e, por isso, resolveu experimentar o tratamento. Entre os anos de 2015 e 2016, ela se submeteu a um total de 7 sessões. Contudo, em vez de afinar, seu corpo reagiu de maneira totalmente oposta. Protuberâncias começaram a se formar ao redor da linha do sutiã, no queixo e nas coxas. Essas áreas endureceram, ficaram dormentes e se expandiram visivelmente. Posteriormente, os médicos a diagnosticaram com uma condição chamada hiperplasia adiposa paradoxal, uma condição extremamente rara que afeta menos de 1% dos pacientes, e que significa que as células de gordura crescem em vez de diminuir. E nenhuma quantidade de dieta ou exercício consegue reverter o quadro. Toda essa experiência deixou Linda completamente devastada emocionalmente, fazendo com que ela se afastasse dos olhos do público e dos holofotes por muitos anos.
ela finalmente decidiu entrar com um processo judicial no valor de $50 milhões contra a Celtic Aesthetics, a empresa responsável pelo desenvolvimento e comercialização do Cool Sculpting. A atitude dela trouxe atenção global para os enormes riscos que se escondem por trás do marketing cosmético aparentemente perfeito e glamouroso. Em 2026, Linda vem aos poucos reconquistando sua confiança. Ela já retornou a fazer algumas aparições seletivas e muito bem escolhidas no universo da moda, marcando seu recomeço. Ela continua a falar abertamente sobre sua terrível experiência e permanece sendo uma voz poderosa que clama por mais transparência nos procedimentos cosméticos. A sua história prova que mesmo os maiores ícones não estão imunes aos riscos médicos. E, às vezes, o retorno mais corajoso de todos não acontece numa passarela glamourosa, mas sim no simples e poderoso ato de contar a verdade. Número 9. Sharon Osbourne. Sua história envolve liftings faciais que deram terrivelmente errado, expressões faciais congeladas e uma honestidade absolutamente brutal. Essa é a saga completamente sem filtros de Sharon Osbourne, famosa por sua língua afiada e uma atitude de não ter papas na língua. Sharon nunca pretendeu envelhecer de forma silenciosa e discreta. Durante muitos anos, ela admitiu abertamente ter experimentado praticamente todos os truques cosméticos existentes no manual de sobrevivência de Hollywood. Contudo, uma cirurgia em particular finalmente ultrapassou todos os limites. Em 2021, Sharon submeteu-se a um lifting facial que mais tarde descreveu como um desastre completo, chegando a brincar que a deixou parecida com um ciclope. O procedimento, segundo relatos, durou mais de 5 longas horas e, quando finalmente terminou, nem a própria Sharon conseguia se reconhecer no espelho, mas em vez de correr atrás de outra correção cirúrgica, ela chocou a todos os seus fãs ao anunciar publicamente que tinha chegado ao seu limite e que não faria mais nada. Chega de liftings faciais, chega de procedimentos estéticos extremos. Ponto final. Era uma decisão definitiva. Para uma pessoa que antes tratava a cirurgia plástica quase como uma manutenção de rotina, esta declaração foi um ponto final absoluto e surpreendente. Como nunca foi de esconder a verdade, Sharon admitiu mais tarde que o excesso de cirurgias a havia envelhecido tanto emocionalmente quanto fisicamente. O reflexo no espelho tornou-se um verdadeiro choque de realidade para ela. Ela finalmente percebeu que essa busca incessante por se corrigir e se aperfeiçoar estava, na verdade, causando muito mais danos do que benefícios. Em 2026, Sharon Osbourne tem se mantido completamente fiel a essa importante decisão que tomou para sua vida. Ela continua sendo extremamente franca em suas aparições na mídia, agora com o foco voltado para a saúde, o equilíbrio, e em permitir que seu rosto se mova livremente de novo com rugas e tudo mais. Ainda hilária, ainda totalmente destemida, Sharon prova que, às vezes, a transformação mais corajosa e ousada não é feita com um bisturi, mas sim com a imensa coragem de finalmente dizer, já chega. Número 10. Betty Pino. Sua história envolve atalhos de beleza clandestinos, preenchimentos ilegais e um nome extremamente glamouroso que acabou sendo envolvido em um verdadeiro pesadelo. Esta é a trágica e acauteladora história de Betty Pino, que serve de grande alerta para todos. Antes uma queridíssima personalidade de rádio cubano-americana em Miami, Betty era amplamente admirada por sua elegância, seu carisma e sua voz inconfundível que preenchia incontáveis lares todas as manhãs. Pouquíssimas pessoas poderiam sequer imaginar que seu nome estaria, mais tarde, diretamente ligado a um dos escândalos cosméticos mais alarmantes e chocantes de seu tempo. No início dos anos 2000, Betty teria buscado o que, à primeira vista, parecia ser um simples e rotineiro procedimento de aprimoramento estético, mas em vez de consultar um profissional médico devidamente licenciado, ela optou por recorrer a um injetor não qualificado, que oferecia tratamentos discretos e, principalmente, de baixo custo.
Acredita-se que a substância injetada era, na verdade, um material de qualidade industrial que nunca foi concebido para qualquer tipo de uso cosmético em seres humanos. Pouco tempo após a realização do procedimento, a Betty começou a sofrer de complicações médicas extremamente severas, que se agravaram de forma assustadoramente rápida e fugiram totalmente ao controle. Betty Pino faleceu tragicamente aos 57 anos. E o seu caso chocante acabou por se tornar um grande alerta para todo o país sobre os perigos destes procedimentos. As autoridades competentes deram início a investigações aprofundadas. A conscientização pública sobre o assunto disparou e as práticas estéticas ilegais foram finalmente expostas e colocadas sob os holofotes. Ainda que, claro, essa nunca tenha sido a sua intenção, a história trágica da Betty tornou-se um lembrete permanente e poderoso de que, quando a busca pela beleza se cruza com atalhos perigosos, as consequências podem ser definitivas e, por vezes, totalmente irreversíveis. Desde injeções aplicadas em porões sem condições até as transformações de milhões de dólares, todas estas histórias provam a mesma coisa. A busca pela beleza pode ser um negócio muito arriscado. Algumas pessoas apenas perseguiam a perfeição. Outras pessoas, infelizmente, confiaram o seu rosto às mãos erradas. E algumas poucas aprenderam da maneira mais difícil que os filtros das redes sociais são bem mais seguros do que os preenchimentos estéticos. Portanto, antes de você agendar aquele procedimento rápido que promete milagres, lembre-se sempre disto: as modas e as tendências desaparecem, mas as consequências de uma má decisão podem ficar para sempre. Se você gostou desta viagem intensa e reveladora pelo lado mais sombrio do mundo da beleza, clique em subscrever e nós vemos-nos no próximo episódio, que promete ser de cair o queixo